Em quanto tempo eu consigo implementar o estudo por questões e começar a ver os resultados? Nossa, eu recebo essa pergunta assim de caminhão. E é natural que a gente, quando começa a implementar alguma coisa, a gente quer saber quanto tempo vai demorar para ver os primeiros resultados. Não precisa ser a aprovação, mas os primeiros resultados, para ver a evolução na porcentagem de acertos, a evolução na quantidade de questões, que ao final é o que mais importa, é você aumentar a sua porcentagem de acertos e aumentar a sua porcentagem de questões. Eu quero compartilhar aqui com vocês um depoimento que eu recebi de um aluno, para que vocês entendam qual é o fluxo de movimentação do método e qual o tempo, mais ou menos, que vocês perguntam muito isso, qual que é o tempo aproximado que você consegue identificar a sua evolução. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou ler o depoimento dele e a gente vai conversando para que vocês entendam um pouco do fluxo da evolução que acontece no método. Pessoal, boa noite. Dessa vez não é uma dúvida, é só um relato de felicidade e agradecimento a vocês e a mim. Hoje faz exatamente 7 dias, guardem essa data, tá? 7 dias que comecei a aplicar o método SPQ. Desde o primeiro dia tenho aplicado rigorosamente. Isso aqui é importante, por isso que ele colocou em maiúsculo e eu vou explicar por quê. O método sem nenhuma adaptação, e posso afirmar com toda certeza que não existe forma melhor de estudar. Em 7 dias, consegui finalizar um caderno com 90% de acertos na primeira passada. Vou explicar isso aqui para vocês. Lá no DAC, a gente tem uma evolução que a gente mede a cada 7 dias. Por isso que ele grifou aqui os 7 dias. Em 7 dias, a gente faz uma reanálise para ver se o seu ciclo inicial ele consegue melhorar ou não. E por que ele colocou rigorosamente? Eu peço para que a pessoa aplique o método, pelo menos por um período, rigorosamente como eu ensino, sem fazer adaptações, porque a pessoa não enxerga no início consequências futuras de adaptação. Ele só vai conseguir enxergar consequências futuras de adaptação só mais para o final. O que significa isso? Às vezes a pessoa faz uma mudança no método aqui, só consegue enxergar que vai dar problema lá no final. E com 7 dias, pessoal, com 7 dias, ele já conseguiu 90% de acertos em um caderno. 90% de acertos em um caderno. Lá a gente tem várias passadas no caderno, né? A gente chama de primeira passada. E na primeira passada, ele já conseguiu acertar 90%. Quantos de vocês aí demora anos e anos e anos para alcançar 90% de acertos em um assunto ou em uma matéria? E ele, em 7 dias, conseguiu essa evolução. E aí, essa é a minha resposta para você. Em quanto tempo, aplicando o estudo por questões, você já consegue ver seus primeiros resultados melhorarem? 7 dias. 7 dias, porque 7 dias é o momento em que eu demarco lá no DAC. Se você quiser mais informações, o link vai estar aqui na descrição. É quando eu demarco lá no DAC o momento em que a pessoa tem que fazer a primeira revisão dela depois que entra no método. E em 7 dias ele já teve a primeira evolução dele, que foi finalizar um caderno com 90%. E, no geral, eu alcancei a marca de 602 questões estudadas, porque lá a gente prioriza o estudo ao invés da resolução de questões. Existe uma diferença, tá? Com 73% de aproveitamento. 73% de aproveitamento em 7 dias, 602 questões. Talvez você daí, se você vai lá, olha seu site de questões, vê quantas questões você fez em 7 dias e qual a porcentagem de acerto. Vê se você está no caminho. Vê se em 7 dias você está tendo essas evoluções. Analisa 15 dias, está tendo evolução? Essa aqui foi a primeira evolução dele, foi 7 dias. É o primeiro sinal de que ele está caminhando. E você, quando você começa a estudar por questões, você precisa ter nas suas estatísticas esses parâmetros de análise. Está melhorando? Está terminando os assuntos? Está alcançando ali uma porcentagem boa, próxima de 90%? Quantas questões você está fazendo? Ele já identificou em 7 dias essas evoluções. Sei que pode parecer pouco, mas para mim é uma baita conquista. Esse método reacendeu em mim uma vontade insana de estudar. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Muitos alunos que entram no método estão estudando há bastante tempo.
E na maioria das vezes, eles estão desgastados com o estudo, principalmente o estudo tradicional, tá? Ou há pessoas que falam de estudo por questões, mas que na verdade é só um estudo tradicional revestido de questões. E aí a pessoa já está desgastada. E é interessante porque eu recebi muito esse depoimento aqui, de que o SPQ reacendeu a vontade dele de estudar. Porque realmente, pessoal, vocês não. É diferente do que vocês vêm estudando. Aplicar o método do estudo por questões da forma com que tem que ser é totalmente diferente a forma de estudar. E aí você percebe que os seus indicadores começam a melhorar, que você tem parâmetros palpáveis e visíveis para identificar exatamente se você está evoluindo ou não. Quando você estuda por PDF videoaula, o único parâmetro mais visível que você tem é finalizei o PDF. Mas isso não é parâmetro. O parâmetro bom mesmo é você ir lá no site de questões, o mar aberto, olhar o site de questões e falar: nas minhas estatísticas eu estou evoluindo. Não, não estou evoluindo. E é interessante, eu recebo bastante esse comentário de reacendeu a vontade de estudar. E me devolveu aquela sensação que separa da minha aprovação é só tempo. Exatamente, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente começa a ver que a gente está evoluindo, que a gente está no caminho, que a gente está melhorando, está acertando as questões, a gente percebe que é só uma questão de tempo. Diminui até a ansiedade, porque a gente sabe que é mais uma questãozinha, cada questãozinha que te separa da aprovação. Muito obrigado por cada conselho de vocês e Aquila por ter elaborado um método tão completo e anti-falhas. Com esse depoimento aqui, vocês já começam a perceber que com 7 dias já dá para você analisar e ver a sua evolução. Se você está daí, pega um bom site de questões. Eu te desafio agora a ir lá no site de questões, fazer um filtro de 7 dias, comparar como você está nas suas estatísticas. Se está uma estatística boa, compara as suas estatísticas de 15 dias, compara as suas estatísticas de 6 meses. Dá uma olhada na tua evolução, principalmente nos 6 meses, ele dá um gráfico bem interessante ali. Compara e veja como está a sua evolução. Como está a sua evolução? Para que você entenda como você está, se você está caminhando para o lado certo. Não é simplesmente você estudar por questões, você tem que entender se se o seu estudo está se transformando, se o seu esforço está transformando em acerto de questões, em porcentagem de acertos, em quantidade de questões. O meu aluno, ele já falou, em 7 dias você consegue identificar e já visualizar as suas primeiras pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias do dia a dia são as vitórias que te motivam a continuar estudando todos os dias. Então, a resposta para vocês que ficam na dúvida, se eu começar a estudar por questões, quanto tempo eu já começo a identificar a minha melhora? Tá aí, 7 dias. 7 dias você já consegue entender tudo que funciona no método, entender como funciona o método e começar a aplicar. E com 7 dias você já começa a estudar ali e começa a realmente entender e verificar as suas primeiras pequenas vitórias. Pequenas vitórias. É isso que motiva a gente a estudar todos os dias. Pequenas vitórias. E você começa a acertar aquelas questões que você não acertava, aquelas questões que era arrastado, aquele assunto que você não entendia bem. Pequenas vitórias. E comemore, porque isso é muito importante, é o que te motiva cada dia a estudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Monitore, sempre monitore. E bora destruir as questões. Até mais.